Queridos irmãos e irmãs, boa noite. Que a paz de Deus, a fonte criadora, de Jesus, o nosso mestre maior, e também da nossa mãe Maria de Nazaré, esteja conosco hoje e sempre. Os nossos mentores individuais, que nós agradecemos também o esforço que fizeram para que nós aqui estivéssemos nessa sexta-feira, nessa semana chuvosa, difícil de nós estarmos vivenciando as situações a qual o nosso planeta atualmente esteja passando, mas cá estamos reencarnados e buscando nos melhorar, cumprindo com as nossas obrigações. Então, essa é uma das muitas outras situações que nós precisamos vivenciar em nossas vidas. Obrigado. Agradecendo também aos enfermeiros, médicos e socorristas que fazem os atendimentos aqui no Fé em Deus, todos os dias da semana, na esfera espiritual, na quarta dimensão, auxiliando para que todos que aqui busquem o socorro, o pão espiritual, como também o pão material e intelecto, estejam também traçando novos objetivos em suas vidas. E é com essa vontade de sempre nos melhorarmos é que aceitamos o convite do nobre Edgar e dos demais trabalhadores aqui da casa para que aqui estivéssemos pela primeira vez, tratando de um dos temas da codificação kardeciana, como bem o irmão citou, que é o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Vejamos que é o terceiro livro da codificação kardeciana, publicado em sua primeira edição a partir de 1864. E essa obra nos traz muitas lições que auxiliam-nos no dia a dia para que vivenciemos-las, entendendo-as e praticando-as, que é o principal. A asa do intelecto, a expansão da consciência, mas, acima de tudo, o desenvolvimento da construção da fraternidade, que é a asa da moral, as duas asas que o espírito imortal, sim, tem em sua vida para progresso nas sucessivas moradas da casa do Pai. E a missão que nos vem ao convite nessa noite de sexta-feira está inserida então no capítulo 17, Sede Perfeitos, e o item que nós vamos trabalhar é o de número 3, o homem de bem. Homem, o ser humano vivendo nesse século XXI, terceiro milênio, em final do segundo estágio evolutivo de qualquer homem que está nas muitas moradas da casa do Pai, que é o de provas e expiações. Sim, estamos no final desse estágio, almejando habitar no terceiro nível evolutivo do nosso planeta Terra, que é o mundo de regeneração. Então, que possamos, com os nossos esforços, fazer com que nós conquistemos, pelas nossas atitudes no dia a dia, essa aptidão de não só nós, mas todos que estejam ao nosso redor voltarem, por meio da reencarnação, a esse planeta muito melhor nesse processo inicial de regeneração da humanidade. Então, como vamos tratar do tema, o item 3, o homem de bem, eu trouxe duas definições aqui para que possamos ter uma noção de o que pode ser essa faculdade, o exercício que nós precisamos desenvolver para, assim, estarmos envolvidos na certeza de que estaremos cumprindo com essas oportunidades que nos estão sendo traçadas, e assim a gente vai aperfeiçoando-nos em nosso dia a dia. Deu apenas uma travadinha, apenas para testar se nós estávamos prestando atenção no material. É o desafio também da tecnologia, mas cá estamos com essas duas definições para que compreendamos e vejamos se existe a diferença entre o bem e o bom. Duas definições que nós buscamos aí no dicionário, onde bem nós conseguimos compreender que é o conjunto de princípios fundamentais propícios ao desenvolvimento e ao aperfeiçoamento moral do ser reencarnante, da caridade, do bem agir, da certeza de que é esse o caminho que fará com que nós construamos um mundo melhor para todos nós que estejamos vivenciando essa experiência e para os que estão chegando por meio das reencarnações, quer dos indivíduos, quer da comunidade. Então, falando de uma forma micro, nós no dia a dia, individualmente falando, mas também de uma forma macro, a humanidade, os poderes executivo, legislativo, judiciário, as esferas federal, municipal, estadual, fazendo com que avancemos
nesse coletivo, nessa comunidade que é integrante não só do nosso país Brasil, mas de todos os demais do nosso querido planeta Terra. Então, é esse conjunto de princípios que nós precisamos fazer com que nós apenas obedeçamos, os cumpramos, mas coloquemos em prática para que, enfim, estejamos aptos a sermos indivíduos integrais, lembrando-nos a cada dia, orando e vigiando, empreendendo a reforma íntima que tanto a doutrina dos Espíritos nos convida a empreender. Fácil é, pelo contrário, dificílimo, porque provas e expiações finais. Débitos do passado que nós estamos no presente tentando aparar essas arestas para que no futuro seja a construção dos nossos esforços do presente. É um desafio diário que faz com que, em algumas situações, nós acabemos não conseguindo atingir os nossos objetivos, mas existe o dia posterior. E trabalhando essa consciência, sim, poderemos nos auxiliar. E os que estejam ao nosso redor, com os nossos bons exemplos, sim, farão também as suas transformações, as suas melhorias individuais e coletivas, que é a proposta do significado, da designação da palavra bem. E a palavra bom, tem algo mais a agregar ou diferenciar? Que é misericordioso ou indulgente, magnânimo, caridoso. A proposta de nós, os cristãos, os vinculados à doutrina dos Espíritos, que estudamos nas casas espíritas, nos nossos lares, presencialmente ou online. Vejamos quantas ferramentas nós temos hoje em dia para potencializarmos o nosso espírito imortal, não apenas o cérebro do corpo físico, que é perecível, que um dia desintegrar-se-á, como tantas vezes já se desintegrou em outros corpos que nós tivemos, masculino, feminino, não importa. Então, essa oportunidade de expandirmos essa conscientização fará com que tenhamos a certeza, é um desafio diário, mas que nós podemos, com os nossos esforços individuais, empreendermos em nossas vidas, caindo algumas vezes, recuperando-nos outra e vendo, avaliando tudo que esteja ao nosso redor, para que assim sejamos essas ferramentas de auxílio a nós mesmos e aos nossos irmãos, porque disse o Cristo, é dando que se recebe, faça aos outros aquilo que gostaria que fosse feito a tu mesmo. É a junção da proposta do ser integral que o capítulo 17, Sede Perfeitos, nos convida do Evangelho de hoje. E nós conseguiremos aos poucos, de forma paulatina, entendendo que cada um de nós estamos em uma evolução, seja moral ou intelectual, as duas asas da nossa evolução. Então, compreendendo que assim nós estamos em opções e propostas reencarnatórias diferentes, auxiliemos-nos para que consigamos dar passos maiores, alçar voos em outras moradas da casa do Pai, por que não, com os nossos esforços. Nós sabemos que o plantio é livre e a colheita é obrigatória, também nos disse o Cristo, para nos reanimar diariamente. Não somos 2/3 do dia onde nós estamos acordados em estado de vigília, por exemplo, agora, com os olhos acordados, mas também 1/3 da nossa vida, onde o corpo físico repousa durante as madrugadas, nos 7 dias da semana, e o espírito desdobra-se, vai aonde as suas afinidades do passado, do presente ou de ambas estão ali atreladas. Então, toda vez que nós estivermos nos esforçando, orando e vigiando, fazendo e empreendendo a reforma íntima, acordados em estado de vigília, quais serão as nossas companhias nas madrugadas, de 6 a 8 horas, enquanto o corpo físico repousa para recompor as suas energias e encarar um novo desafio no dia posterior. Teremos oportunidade de trabalhar, de estudar. É importante ou não a nossa reforma íntima diária? É importante ou não nós, ainda que vejamos essas situações que estão acontecendo no mundo, destruições e outras mais mazelas que são normais nesses tempos finais de provas e expiações, não desanimemos e avaliemos que é nós que seremos os seres transformadores e auxiliemos para que os desafios existenciais dos nossos irmãos também possam ser amenizados. Então, ser bom é importante que o conheçamos, saber de onde nós viemos, o que nós estamos fazendo aqui e aonde queremos chegar. Temos a certeza que somos seres espirituais, estagiando em um corpo físico. Nós não somos corpos físicos, não.
nunca fomos, não somos e nunca seremos, mas estagiando sim em corpos carnais para a evolução lapidar do nosso espírito imortal, sim, nós sempre o teremos. Nessa morada e nas muitas outras moradas da casa do Pai. Então, essa certeza nós já temos. Espíritos imortais. E o que nos cabe fazer nesse momento, a qual tanto a doutrina dos Espíritos espera de nós, o Evangelho do Cristo, os nossos parentes, os nossos vizinhos, as pessoas da rua que nós não conhecemos, as pessoas do ambiente profissional, que diga-se de passagem, dificílimo de se lidar, porque cada cabeça é um mundo, nós sabemos disso. E aí, qual é o nosso desafio de ação para com esses queridos irmãos e irmãs? A paciência, como nos diz Joana de Ângeles, nessa mesma obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, é uma das lições ali contidas, a compreensão de que eu tenho o raciocínio de que, em vez de eu responder uma coisa que, em vez de ser benéfica, possa ser malévola a esse irmão, eu me cabe, ainda que eu esteja com a, entre aspas, razão, deixe passar uma determinada situação para que as coisas não piorem. A psicosfera energética, ainda mais, não some-se negativamente já para com o que nós temos no mundo. Essas situações de guerras que estão ocorrendo, catástrofes geológicas e outras mais situações que são desafiadoras para cada um de nós. E aonde nós queremos chegar? Por meio, como eu disse no início, reforma íntima, orar e vigiar. Entender que quanto mais eu auxiliar o próximo, mais reverter-se ao meu favor, ainda que eu não receba a priori isso, nesse momento reencarnatório, mas somos eternos. Qual é a pressa que nós temos que ter sobre isso? Não foi o Cristo que disse que o plantio é livre e a colheita é obrigatória? Então, porque temos que ter pressa, temos que ter, muito pelo contrário, a consciência de que eu mais faça, que eu mais contribua, some ou multiplique ao meu espírito imortal. Porque eu sei que eu hei de comer. É da lei universal, não é da lei planetária, física do nosso orbe terrestre. E sim de algo que é muito maior e que foi trazido pelo seu Filho mais amado, que mais nos auxiliou até hoje, que foi Jesus Cristo. Foi o elo de Deus para nos trazer esses ensinamentos e assim nos auxiliar a nos melhorarmos. Em O Livro dos Espíritos, que é a primeira obra da codificação kardeciana, publicada a partir de 18 de abril de 1857, nós temos ali no capítulo 8, intitulado Marcha do Progresso, na questão 779, mostrando quais são os níveis evolutivos que o princípio inteligente que Deus cria, sempre criou e cria, sempre criará, precisa passar para a sua respectiva evolução. E aqui traçamos uma escada para nós termos essa ideia, a condição de simples e ignorante. Primeiro, esse ser estagiando no reino vegetal, retificando no reino mineral, depois de um tempo o reino vegetal, depois de outro tempo o reino mineral, enfim, cheguemos no reino nominal, a qual nós estamos tendo a oportunidade atualmente reencarnatória. Podemos traçar durante esse período a oportunidade de, depois de simples e ignorantes, trazemos algumas imperfeições, porque ainda precisamos lapidar o nosso lado intelectual como o nosso lado moral, e depois de um bom tempo, buscando, lapidando-nos, podemos passar para a escala evolutiva de espíritos bons, que é a do terceiro nível evolutivo de um planeta, o de regeneração, que Emmanuel, por meio das obras de Chico Xavier, convida-nos a já vivenciarmos em nossas almas, ainda que a completude não aconteça na esfera física e espiritual do nosso planeta Terra. Mas Emmanuel nos convida, que saibamos que os seres que terão a oportunidade, por méritos próprios, de habitar, reencarnar um mundo de regeneração, são esses bons, os que se esforçam para se melhorar, e auxiliam os que ainda não estão no caminho dessa retidão, mas que o estarão pelos nossos exemplos, não pelo nosso bem falar, pela nossa imposição, pelo nosso convencimento e imposição, não, pelo nosso bem agir. E, enfim, cheguemos na escala do mundo de Deus, que é a perfeição relativa, porque a perfeição absoluta só Deus o tem. Jesus Cristo recebeu, por meio dos seus esforços próprios, a conquista da evolução, da perfeição relativa. E nós também um dia o seremos, tendo a oportunidade de sermos, inclusive,
cristos planetários, co-criadores, organizadores de esferas físicas e acompanhando esferas espirituais de um globo como ele esteve conosco, não só há 20 séculos atrás, não, mas desde a constituição física do nosso planeta. Então chegaremos nesse grau maior da escala, essa perfeição relativa que é atribuída aos espíritos puros. Vejamos a importância de também nós estudarmos o livro dos Espíritos, com as suas aproximadas 1018 ou 1019 perguntas e respostas, a depender do tradutor. Não nos esqueçamos que ainda existem subperguntas e subrespostas. É muito mais. É a base, é o núcleo que faz com que expandamos ainda mais as nossas consciências, abrindo a oportunidade de termos esse conhecimento e expandirmos a todos que assim possam, também como nós, se esforçarem para tanto. Em Lucas, nós vamos ter uma passagem de Jesus onde ele diz que o homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, do seu bem agir, dos seus exemplos que são empreendidos. Vejamos que, vocês estão percebendo, irmãos e irmãs, na parte teórica é muito simples a compreensão, mas o desafio existencial é no dia a dia. É quando saímos do portão de nossas residências para fora, onde cada cabeça é um mundo, onde eles vão nos desafiar, onde muitas vezes as influências negativas, por meio do estágio evolutivo do nosso povo, aqueles irmãos ainda em ignorância, alguns que muitas vezes são chamados de obsessores, estão em influência, irmãos, que muitas vezes possuem alguns vícios e vão nos tentar, vão nos desafiar. E aí, aonde estará a nossa integralidade de espíritas, de cristãos, tendo essa certeza de que serão os meus bons exemplos, o tesouro do meu coração espiritual acima de tudo, não o material, que é perecível, far-se presente como exemplo a esses irmãos e irmãs que nos cercam no dia a dia, encarnados e desencarnados, como disse nas madrugadas, pelo nosso bem agir, pelo esforço que cada um de nós precisamos empreender. Mas conseguiremos com os nossos esforços. Voltando para o Evangelho, no item que nós estamos trabalhando, o homem de bem, nós temos a seguinte passagem que nos diz que o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade, é um tríplice aspecto. Na sua maior pureza, no seu maior esforço, na sua maior limpidez para com os seus semelhantes, de forma bem cristalina a cada dia que passa. Se interroga a sua consciência sobre os próprios atos, pergunta se não violou essa lei, se não cometeu o mal, se fez todo o bem que podia ter feito. Quantas vezes nós nos arrependemos, que nós fomos testados, não agimos como deveríamos ter agido, e aí depois não tem como voltar atrás, passou aquele momento. Podemos consertar isso sim, diariamente, mas o arrependimento consciencial muitas vezes vem em nossas vidas e precisamos evitar que percamos essas oportunidades. Se não deixou escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem de se queixar dele, enfim, se fez aos outros tudo aquilo que queria que os outros fizessem por ele mesmo. E essa lição nos convida a lembrarmos uma passagem de Santo Agostinho. Santo Agostinho foi um dos irmãos espirituais que participou da codificação kardeciana, inclusive na obra basilar, que é o Livro dos Espíritos, assinando, ali no início, com outros mais irmãos, o próprio prolegômenos dessa obra. E Santo Agostinho vai nos trazer uma informação que vem ao encontro dessa passagem do item 3, capítulo 17, do Livro dos Espíritos, dizendo que quando ele estava encarnado, e vejamos que podemos estudar uma amplitude maior dessa resposta, porque eu vou trazer apenas um trecho na questão atribuída à resposta, apenas um trecho dessa resposta da pergunta 1019, letra A, onde Santo Agostinho dizia que quando ele estava encarnado, ao colocar a cabeça no travesseiro à noite, ele questionava-se, perguntava-se a si mesmo se alguém tinha algo a se queixar de seus atos ou dos seus não atos, que é o que se espera de nós, os espíritos, de que façamos muito mais em comparação aos irmãos que estão aí ao nosso redor no dia a dia. E assim, fazendo essa retrospectiva da sua vida ali naquele momento do seu
momento existencial, o que será que Santo Agostinho traçava para o dia posterior? Será que Santo Agostinho estava nos convidando também para que o fizéssemos a posteriori? Por meio das sucessivas encarnações, certeza absoluta, porque assim tornarmos-nos os seres integrais que os nossos mentores individuais esperam que nós nos tornemos. Então, vejamos a importância de nós atrelarmos obras da codificação que estão unidas por meio de alguns temas que fazem com que ainda mais tenhamos a competência de, cada vez que saímos, por exemplo, de uma casa espírita, de uma exposição evangélica onde um irmão ou irmã se voluntaria para aqui estar, para nos trazer conhecimentos com as intuições dos irmãos espirituais, por exemplo, nesse momento, saímos melhores, façamos muito mais em comparação do que quando aqui adentramos. É um desafio de todos nós, os assistimos, os trabalhadores da casa, e não só na dimensão material, mas também na dimensão espiritual. Então, olha a importância de procurarmos nos melhorarmos a cada dia. Ainda nesse item, o homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, em todos os reinos, amando e respeitando o mineral, o vegetal, o animal e nós os que estão estagiando no reino hominal, sem distinção de raças nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus, vê seres que precisam também evoluir como ele deseja evoluir, como nós desejamos evoluir. Então, a nossa felicidade há de ser como Bezerra de Menezes, a partir de abril do ano de 1900, quando ele voltou para o mundo espiritual, disse às irmãs espirituais, inclusive a Celina, que é a mensageira direta de Maria de Nazaré, disse Bezerra: enquanto um irmão solicitar pelo meu auxílio na pátria do Cruzeiro do Sul, aqui está eu espero estar auxiliando-os, ainda que na esfera espiritual. Olha a importância de termos a certeza de que essa é a nossa felicidade. Sempre agimos em prol dos mais necessitados, independentemente de quais sejam as suas necessidades. Se não as enxerguemos, procuremos-las, porque sempre, com certeza, nós as encontraremos. Não que nossa vida esteja arrumada, organizada e definida. Não. O exercício é diário e nós podemos sim ter essa visão que vem nos convidar a esse item 3. Voltando no livro dos Espíritos, vamos trazer agora um questionamento que Kardec fez a falange do Espírito da Verdade, que participaram da codificação kardeciana. Na questão 918, ele faz o seguinte questionamento aos Espíritos: por que sinais se pode reconhecer no homem o progresso real que deve elevar o seu espírito imortal na hierarquia espiritual? Vamos ver o que dizem os Espíritos. O Espírito prova a sua elevação quando todos os atos da sua vida corpórea reencarnatória representam a prática da lei de Deus, o amai-vos uns aos outros como eu vos amei, disse o Cristo, e quando compreende antecipadamente a vida espiritual. Compreendendo e tem a certeza de que todos os nossos atos nós responderemos sentiu por sentiu, tanto os bons como os ruins, estaremos mais conscientes do que realmente pensaremos. Não estou falando nem na concretização, mas no pensar. Diz André Luiz que para cada encarnado tem no mínimo 10 irmãos espirituais só nos observando, só avaliando o que nós pensamos, o que nós falamos, o que nós concretizamos ou deixamos de concretizar. Olha a importância, olha a visão quanto aqui a falange do Espírito da Verdade nos traz nessa resposta ao endereçamento que Kardec os fizeram. Essa antecipação é o que faz com que nós deixemos de errar ou erremos menos. Então, os que ainda estão errando muito e ainda não têm essa oportunidade, essa conscientização mínima, esse despertar que nós estamos tendo nas suas bases iniciais, possamos providenciar a eles quando oportunidade nós tivermos, não de forma positiva, jamais, mas pelos nossos exemplos. Porque eles dirão: esse irmão que frequenta o centro espírita e estuda, está sendo cristão pelos seus exemplos, diariamente, esforçando-se, jamais perfeito. Nenhum ser aqui, depois de Jesus, foi perfeito, moral ou intelectualmente, mas esforçando-nos. Isso que fará com que nós nutramos em nossos espíritos imortais a certeza de que estamos buscando ser cristãos e espíritas, com toda a bagagem que há de fazer com que nós construamos em cada estudo, em
cada aprendizado que as casas, por exemplo, aqui o Fé em Deus, nos proporciona semanalmente. E nós, os espíritas, um espírita, sobretudo cristão, aceita e pratica com fidelidade os princípios doutrinários. Esforça-se por ser virtuoso e praticante da caridade. E sabe exemplificar. Pergunta aos queridos irmãos e irmãs, esses 4 pontos está fora das intuições que nós estamos recebendo nesse momento sobre o que é ser cristão, qual é a nossa responsabilidade de cristãos e também de seres vinculados à doutrina dos Espíritos, seja na condição de assistido, seja na condição de trabalhadores. Olha a responsabilidade que esses tópicos nos trazem, mas que é um exercício diário e faz com que nós raciocinemos cada dia que passa de uma forma mais ampla, abrangendo mais pessoas e sendo mais conscientes, como Santo Agostinho o era em sua encarnação, ao colocarmos a cabeça no travesseiro antes de fazermos, por exemplo, a nossa oração, pedir a presença dos nossos mentores individuais para que eles nos auxiliem no desdobramento espiritual e estejamos bem acompanhados durante as madrugadas, oportunidades de estudo e também de trabalho. É isso que nós temos que desejar a todos nós, os seres reencarnados. E conseguiremos, se estivermos nos faltando nesses princípios. O espiritismo bem sentido é muito melhor que o espiritismo bem compreendido. Meus irmãos, e, aproveitando o ensejo, não existe fé raciocinada sem caridade aplicada. E porque aqui nós fazemos que o espiritismo bem sentido é muito mais propício a ser assertivo do que o bem compreendido. Quantos de nós, mas não são espiritismo em qualquer religião, ou até mesmo os que não dizem-se nem vinculados a uma proposta religiosa, que muitos sabem, mas que pouco agem. Quantas obras espíritas complementares, por exemplo, de Carlos Bacelli, como nós estudamos, nós vemos muitos irmãos que passaram, inclusive, pelo espiritismo, muito conhecimento adquirido, mas e o bem fazer? E a moral? Fácil é falar, fácil é tentar impor, mas e o bem agir? Fazer os exemplos que Jesus, Deus, nossos mentores individuais esperam que nós façamos. Então, busquemos bem sentir o que nós estamos aprendendo no espiritismo, porque há de ser uma consequência, o bem compreender, se estiver unido a esse bem sentir, mas bem também concretizar, colocar em prática. É um processo longo, mas que precisa ser feito com esforço diário e constante. Porque vocês concordam, queridos irmãos e irmãs, nas nossas sucessivas reencarnações, se estamos em final de provas e expiações, subentende-se que, no momento inicial do nível de provas e expiações, como também no momento intermediário, estávamos reencarnados. Seja nesse país, seja em outros. Então, será que a nossa vestimenta carnal atual é a melhor em comparação às anteriores? Sim, temos essa certeza, seja moral ou intelectualmente. Então, olha a importância desse entendimento de que é um processo longo, mas já que mais despertos estamos da atual encarnação, mas façamos, para que quando voltarmos para o mundo espiritual, digamos a nossa consciência, procurei fazer o melhor de mim, sei que muito mais eu poderia fazer, sei que em uns momentos eu errei, outros mais eu deixei de agir, que eu deveria ter agido, mas com essa bagagem mínima que eu estou levando agora para a verdadeira vida, que é a espiritual, eu posso agora ter oportunidades de auxílio, de trabalho, de estudo, para que na próxima encarnação eu tenha decisões, pensamentos mais assertivos e os coloque principalmente em prática, que é a proposta do capítulo 17, sede perfeitos, colocando tudo que se aprende em prática em benefício das pessoas que estejam ao nosso redor. No Livro dos Espíritos, no capítulo 6, que é o resumo da doutrina, logo no início da obra, nós temos a seguinte informação que embasa esse capítulo 17, item 3, onde Kardec nos traz que o espírito encarnado está sob a influência da matéria. Constituição física, estamos interagindo com o meio, somos seres espirituais, mas precisamos da matéria, dos bens materiais e também de tudo mais que faça com que nós nos lapidemos nas sucessivas reencarnações. O homem que supera essa influência pela elevação e pela purificação de sua alma, do seu espírito eterno, aproxima-se dos bons espíritos com os quais estará um dia. Não que nós já não estejamos, mas o nosso bem agir fará com que
o nosso raciocínio diga: eles precisam ficar 24 horas ao nosso lado, ou, quando mais nós estivermos equilibrados, nos momentos chaves, eles nos auxiliam. É essa certeza que nós temos que ter. Não é quando voltarmos para o mundo espiritual, pelo nosso bem agir, que eles um dia nos receberão, não, nos recebem diariamente, inclusive quando desdobramos nas madrugadas. Por isso da importância da reforma, gente, do orar e vigiar e do bem agir, para nos proporcionarmos dias melhores e termos a certeza de que sim, a essência gaia do planeta Terra atingirá um nível inicial de regeneração, inclusive com esses novos seres que, quando nós acompanhamos nas redes sociais, na internet, quantos conhecimentos eles já estão trazendo na parte do intelecto, mas também já demonstrando um grau de moralidade maior. Acompanhamos isso nas obras de Divaldo Pereira Franco, por exemplo, nas palestras de Haroldo Dutra Dias e tantos mais que nos auxiliam a ter essa certeza de que espíritos de fora aqui estão aportando no planeta Terra. Por que não lembrarmos de Manuel Filomeno de Miranda, que trabalha com Divaldo Pereira Franco, é um dos mentores, junto com Joana de Anjos, quando diz que irmãos das Pleiades, da constelação das Pleiades, estão vindo ali de Alcione, estrela de grandeza maior, que irmãos vá de regeneração, planeta de regeneração, a convite de Jesus Cristo, aqui estão voluntariando-se para, com mais experientes, nos façam de alunos, exemplos como eles estarão sendo professores, se nós soubermos absorver isso que Manuel Filomeno de Miranda nos traz pelas mãos abençoadas de Divaldo Pereira Franco, e aonde encontramos essas informações, e convido os irmãos e irmãs para que leiam essa quadrilogia, são 4 livros, Transição Planetária. Então, lá nós temos essas informações. Isso nos nutre do Espírito Santo, no sentido de que quanto mais eu fizer, mais eu vou estar ajudando esses seres que estão ao meu redor. Os que estão vindo agora de fora para nos ajudar. E assim, com essa consequência, eu volte e acompanhe o que esses seres de fora que estão vindo agora para a Terra irão construir. Porque eu vou colher o que eu estou auxiliando que eles também venham fazer. Assim, a lei das sucessivas reencarnações vai nos auxiliando nesse sentido. Emmanuel, na obra intitulada também Emmanuel, mentor de Chico Xavier, nos traz a seguinte orientação, que está atrelada a esse capítulo 17, item 3, sobre as características do homem de bem. O ser de perfeitos. Transformar o coração em fonte de amor. Converter o cérebro em fulcro de pensamentos nobres. Transformar os olhos em mananciais de compreensão, de ternura. Transfigurar os ouvidos em depósito de bondade. Mais ouvir do que mais falar. Porque quanto mais ouvimos, mais podemos ser assertivos nas nossas falas. Selecionar as palavras que empreendemos aos nossos irmãos e irmãs. Consagrar as mãos ao serviço, ao trabalho, ao exemplo, que é o que mais nós estamos repetindo, ainda que em outras palavras que nós precisamos empreender no nosso dia a dia. Emmanuel está nos dando essa consolidação do que o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz nesse capítulo 17. Já no livro Religião dos Espíritos, também ditado pelo Espírito de Emmanuel e psicografia de Chico Xavier, no capítulo intitulado Palavra aos Espíritas, capítulo de número 27, ele diz que Espiritismo revivendo o cristianismo, eis a nossa responsabilidade. Eis o Consolador prometido que o Cristo há 20 séculos atrás diria que rogaria ao Pai que em momento oportuno viesse à humanidade e que veio a partir do final do século XIX. Em 1857 foi o ano, a terceira revelação. Aprendamos do Cristo a mansidão vigilante. Imitemos do Cristo a caridade intemerada. Tenhamos do Cristo o exemplo resoluto. Saibamos preservar e defender a pureza e a simplicidade dos nossos princípios, do nosso bem agir, da nossa reforma íntima, do nosso orar e vigiar. Está ou não está vindo ao encontro com a proposta do capítulo 17 e item 3? Não basta a fé para vencer. É preciso que a fidelidade aos compromissos assumidos se nos instale por chama inextinguível na própria alma, na alma imortal, que levar-nos a atitudes melhores nas sucessivas reencarnações. Nem conflitos estéreis, nem fanatismo dogmático, nem tronos de ouro, porque isso é perecível.
nem exotismo. Quanto mais simples, melhor. Quanto mais demonstramos o que realmente está no nosso coração imortal, mais será benéfico aos nossos irmãos e a nós mesmos, sempre recordando-nos de que é dando que se recebe. Nem perturbação fantasiada de grandeza intelectual, nem bajulação às conveniências do mundo. Acima de tudo, cultuemos as bases codificadas por Allan Kardec, sob a chancela do Senhor Jesus Cristo, assinalando-nos as vidas renovadas no rumo do bem eterno. Bem agir sempre, que Emmanuel tanto convidou a Chico, desde quando ele se apresentou a primeira vez, dizendo: Chico, preciso de um tríplice aspecto que você desenvolva na sua vida, se quiser trabalhar comigo e com outros mais irmãos espirituais. Disciplina, disciplina e disciplina. Que fará com que Chico, assim, conseguisse, nos seus 92 anos de vida, cumprir com a sua missão. E ele o conseguiu. Voltando para o mundo espiritual no ano de 2002. Então, temos exemplos, citei Bezerra de Menezes, estou citando Chico Xavier e tantos outros mais, que nos auxiliam a sermos seres melhores. O Espiritismo, desdobrando o cristianismo, é claro como o sol. Sigamos, pois, à frente, destemerosos e otimistas, seguros do dever e leais à própria consciência reta a cada dia que passa, consciência de que cada vez estamos procurando mais nos melhorar, na certeza de que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo está empenhado em nossas mãos, e sempre estará empenhado em nossas mãos quando dissermos a nós mesmos que o seu esforço há 20 séculos atrás, e quando ele disse que estaria conosco no final dos tempos, que ele seria o caminho, a verdade e a vida, mas nós nos preocupamos dessa certeza, dessa realidade, do nosso bem agir, do convite que os irmãos espirituais nos fazem diariamente, nos atendimentos que aqui o Fé em Deus empreende a nós, com o estudo, com os passos, com os tratamentos, com o trabalho de desobsessão ou orientação fraterna. Há irmãos de desequilíbrio, porque sim, existem dezenas dele aqui conosco, nesse momento. Olha, vejamos que é um trabalho de via de mão dupla. Eles procurando se melhorar e nós também procurando. E ambos construindo um mundo de regeneração. Que o Cristo, que esses irmãos espirituais que tanto nos ajudou, e também Kardec faça com que nós consigamos sempre ter a certeza de que nada como um dia após o outro, e que se eu errar ou deixar de fazer algo que era de minha competência de fazer, que eu não faça no dia seguinte. E assim tornemos o mundo de regeneração a cada dia que passa mais propício de nós os recebemos e estarmos interagindo com ele. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado. Sim, graças a Deus, meus irmãos, tivemos a palavra do nosso irmão visitante de casa pela primeira vez. Próximo ano estará junto conosco. Se Deus quiser, que venham outras oportunidades. E obrigado pela presença de todos aqui nessa sexta-feira chuvosa. Agora eu convido então o companheiro de trabalho. Queridos irmãos, agora nós vamos fazer as vibrações que é tão necessário vibrarmos em favor de nós próprios, da nossa própria pessoa, e de todos aqueles que necessitam e que não puderam estar conosco, ou que estão doentes, ou em viagem, ou presos, enfim, todas as situações que existem no planeta e precisam de orientações, e precisam de amparo. E a nossa função, como uma casa de oração, o sentimento no nosso peito, vibrarmos em favor desses nossos irmãos. Convidamos hoje, nossa irmã Diz, para dirigir para nós as vibrações da graça. Graças a Deus, neste
nos acompanhando, os nossos irmãos encarregados das pregações de Deus. E assim, envolvidos em um círculo de luz azul, vamos pedindo ao nosso Pai a misericórdia que seja distribuído sobre todo o nosso planeta Terra a paz, a luz, a fraternidade, a união entre os povos. Lembramos também, Pai, pelo nosso país, o Brasil, o nosso presidente. Lembrando, Senhor, toda essa paz, essa luz, essa harmonia para todos os outros países, em especial aqueles que estão passando por guerra, pela miséria, pelas doenças, pelas catástrofes da natureza. Irmãos nossos desencarnando. Vibramos, Pai, por todos os nossos irmãos enfermos. Vibramos também, Senhor, para os nossos irmãos médicos, enfermeiros. Vibramos, Senhor Jesus, para os nossos irmãos encarcerados na penitenciária, nas cadeias públicas, nos grandes presídios, irmãos que se reclamaram pelos caminhos do tóxico, do crime, do roubo. Vamos vibrando pelas nossas crianças, pelos nossos jovens, pelos nossos velhos, vibrando por todas as casas de missões, os seus dirigentes, diretores, assistidos, vibrando pela nossa casa, Centro Espírita Fé em Deus de Osasco. E vamos vibrando, Senhor Jesus, para todos aqueles que ainda se acham nossos inimigos. Vibrando, Pai, por toda a nossa família, por todos os nossos amigos. E vamos deixando, Senhor, uma vibração de amor e paz, para que assim a espiritualidade maior possa levar lá onde houver maior necessidade. Graças a Deus. Graças a Deus. Vivemos também, queridos irmãos, o filho da nossa irmã Luísa, trabalhadora da nossa casa. O filho dela está internado, o nome dele é Arthur Antônio Alves de Freitas. Está internado no Centro Clínico Intermédica, Avenida dos Autonomistas, 2621 aqui em Osasco. Ele precisou ser internado no dia de ontem. Então a gente pede uma vibração para ele. Todos os dias da semana ele está conosco aqui. Ele é garotinho ainda, de 7, 8 anos. E sua mãe, seus avós, frequentadores da casa, trabalhadores. E nós pedimos que ele seja abençoado o mais rápido possível para voltar para sua casa. Agora, queridos irmãos, com a permissão do nosso Pai, vamos pedir a presença do nosso irmão espiritual também para trazer suas palavras. Convidamos o nosso irmão de série e dar facilidade. Agradecemos-te, Pai, por este momento, pelos irmãos que saem a caminho, levando pão espiritual, que de cada núcleo religioso, Pai, consigamos ter irmãos valorosos, destemidos, que saem para doar-se ao próximo, como tivemos na noite de hoje. Faço parte de uma pequena equipe, mas sinto-me feliz, agradecido por termos estas oportunidades de
só falar dos ensinamentos, mas de realizar as tarefas, como foi bem citado, o homem de bem. Não teme as intempéries, não teme se não haja aplausos, não teme se houver controvérsias nas opiniões. Mantém-se firme, a cabeça erguida e o do coração que flui do seu espírito o amor, a vibração que nos eleva, que nos fortalece, que dissipa as trevas e conduz-nos aos páramos do conhecimento. Agradeçamos todos nós nesse instante, doando cada um de nós a essa equipe benfazeja que aqui se encontra, para que possam socorrer os nossos irmãos, ainda em dúvidas, em trevas, em rancores, que possam aceitar os conselhos e o convite para matricular-se no caminho do homem de bem. Permita-nos, Deus, que possamos nos reunir sempre, cada um de nós com a sua luz, ainda pequena, mas juntos tornaremos uma imensidão de claridade. Sejamos nós agradecidos por sermos beneficiados e de cada canto do nosso planeta, Pai. Sabemos o quanto vós trabalha e nos beneficia com seus trabalhadores divinos nesta grande e imensa seara. Agradeçamos todos nós, unidos num só pensamento, e vamos em frente, queridos irmãos. Não vamos esquecer do estudo, como foi bem dito, mas vamos praticá-lo. Eis o caminho da redenção. Deixo aqui meu abraço, o agradecimento a todos os irmãos espirituais que aqui se reúnem, para que possamos nos iluminar cada vez mais, seguir avante, sem temor e com muito amor em nosso interior. Graças a Deus, deixamos o nosso abraço e o convite de um breve retorno ao nosso querido. Graças a Deus. Graças a Deus.